ar, o Saber Direito Debate. O nosso convidado desta semana é o professor Luiz Carlos Vasconcelos, especialista em Direito Processual Civil e mestre em Direito Público. Ele deu aula sobre tutela jurisdicional dos direitos. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço pela oportunidade que me é dada. O senhor passou por diferentes cargos públicos e atualmente é servidor da Justiça Federal. De que forma essa prática da vida do senhor ajuda na vida acadêmica? O alunado, ele quando a gente está dando aula, se a gente não traz a prática para o momento da aula, parece que não desperta interesse no alunado. Eu fui funcionário do Banco do Brasil durante 16 anos e também nesse ínterim eu fiz o curso de Direito, bacharelado em Direito, e aí me formei. Depois da formatura, eu pedi exoneração do Banco do Brasil, e comecei a atuar como advogado. Então, eu passei também como advogado antes de ingressar no serviço público. Ao ingressar no serviço público, eu fiz um concurso, claro, e fiz o concurso para a Justiça Federal do Tribunal da Segunda Região, lá no Rio de Janeiro. E lá fui trabalhar na Vara Federal, lá de Volta Redonda. Chegando lá, trabalhei e fui convidado para dirigir a terceira vara que ia ser inaugurada. Então, foi tudo muito rápido. Fiz o concurso, com 4 meses exercendo como analista. Eu fui convidado para ser oficial de gabinete, trabalhei diretamente com os juízes lá de Volta Redonda. Fui convidado para ser diretor e assim ocorreu durante mais ou menos 3 anos como diretor de secretaria, que equivale a um escrivão de uma vara. E de lá eu fiz um outro concurso, agora para oficial de justiça. Fui trabalhar na Justiça Federal, agora, também na segunda região, mas aqui na vara de São Mateus, aqui no Espírito Santo. Trabalhei durante 3 anos e aí fui convidado para Ilhéus. Eu fui requisitado pelo Juízo Federal de Ilhéus, agora já na primeira região, na Justiça Federal de Ilhéus, e 2 meses depois eu assumi o cargo de diretor de secretaria. E a importância disso é grande porque ser diretor de secretaria, você está envolvido diariamente com os processos. E aí eu fiquei durante 10 anos lá em Ilhéus como diretor de secretaria. Pedi exoneração do cargo e hoje atuo na Justiça Federal de Itabuna como oficial de justiça, mais um auxiliar do juízo. Então, nas minhas experiências práticas, como oficial de gabinete, como servidor, como diretor de secretaria, como oficial de justiça, que hoje meu cargo é esse, eu tenho levado aos meus alunos e a todo o pessoal com quem eu passo, com quem eu falo, essa admiração, essa forma de conduzir melhor o processo. Isso fica muito mais fácil, aliar doutrina com a prática, né? Isso faz com que o direito seja melhor passado, as pessoas se interessam mais, vê o que está descrito na lei e como é na prática. E a gente vai dando as aulas tranquilamente, com exemplos práticos, o que o escrivão faz, o que é que o juiz faz, o que é que o promotor faz, o que é que o oficial de justiça faz, e aquilo torna uma aula bem menos densa. Facilita a absorção do conhecimento, né? Com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a parte prática. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós qual é a diferença entre o direito de tutela jurisdicional e o direito de petição. Olha, na prática, esse direito de petição, ele está previsto na Constituição Federal. É um direito, uma garantia fundamental. Todos têm direito de peticionar, de buscar a tutela em juízo. Com isso, faz com que o Estado traga para si a obrigação de dizer o direito, de prestar a jurisdição. Então, peticionar, como é que se peticiona em juízo? Como é que se exerce esse direito de peticionar, de agir em juízo? Se peticiona por meio de uma petição inicial. Então, aquele direito de agir, ele, na prática, é concretizado por meio de uma ação. E essa ação, por meio dela, se leva uma demanda, e essa demanda é consubstanciada, descrita num carro-chefe do direito de ação, que se chama petição inicial. Então, quando eu bato às portas do Poder Judiciário, trazendo uma questão jurídica, uma questão para ser resolvida, o juiz ele vai ter que se posicionar, verificando o que a parte autora trouxe como alegação, o que a parte ré trouxe
como defesa, os fundamentos de fato, os fundamentos de direito, vai verificar as provas produzidas nos autos, e aí ele vai emitir um pronunciamento, um provimento chamado sentença. E aí, essa sentença tem o condão de julgar procedente ou improcedente o pedido do autor. Então, a partir do momento em que o juiz, ele tutela um direito, ele diz que a parte tem razão, ele na sentença, ele emite ali, na sua parte expositiva, dizendo que o autor é o titular daquele direito, ele está ali prestando a tutela jurisdicional. Então, tutela jurisdicional tem a ver, basicamente, com quem ganhou na causa. Quem foi o vencedor da causa? Esse, sim, recebeu a tutela do Estado. E a prestação jurisdicional, ela é decorrente desse direito de petição. Eu peticiono, o Estado presta a jurisdição e, ao direcionar a sua sentença favorável a uma das partes, nesse momento ele está tutelando o direito, está ali incidindo a tutela jurisdicional. Agora, falando um pouquinho sobre penhora. Na execução de honorários advocatícios, se a parte não tiver bens penhoráveis, pode ser penhorado o salário, professor? Olha, isso é uma questão muito discutida, polêmica. No direito do trabalho, na justiça do trabalho, isso aí já se tornou tranquilo. Mas nós estamos falando do processo civil. Processo civil, ainda o salário é considerado impenhorável. Então, uma execução de honorários advocatícios, primeiramente, que toda execução ela é real, ela é patrimonial, incide sobre os bens da pessoa. Então, se o salário não pode ser penhorado, assim como não pode a aposentadoria, uma pensão, qualquer subsídio, isso não pode ser penhorado, e se não tiver outros bens, o que fazer com o processo? Já que a gente fala tanto de efetividade dos direitos. Pois é, como é que fica essa questão, então, professor? A situação é a seguinte, nós temos um dispositivo lá no Código de Processo Civil, no artigo 791, inciso 3º, que diz que a execução ela será suspensa caso o devedor não tenha bens penhorados. Então, infelizmente, o credor, ele tem um título em seu favor, pode ser um título judicial, pode ser um título extrajudicial, como um cheque, uma nota promissória, uma sentença, que é um título judicial. Mas se não tiver bens, a gente fala muito em sala de aula, não vai para canto algum. Quer dizer, há o direito, existe o direito, mas não há o resultado. Não se tem um resultado útil do processo. O resultado útil se dá exatamente quando você ganhou, você levou. A partir do momento que não tem bens, é uma situação que o processo deverá ser suspenso. Suspenso até quando, professor? Vai ficar a vida toda suspenso o processo? Não. Em determinado momento, o processo vai ficar arquivado ali e chega um determinado momento que há uma prescrição dessa pretensão executiva e aí será extinto o processo pela prescrição. Não tem um tempo para ver se o credor corre atrás de outros bens, já que o salário não pode ser penhorado. E essa é uma regra que está lá no artigo 649 do Código de Processo Civil, os bens penhorados, o salário é um deles. E então, não tendo bens, infelizmente, não teve uma resposta útil do Estado. Agora, se nesse tempo, antes de prescrever o tempo da sentença, o devedor ele conseguir algum bem, aí pode ser penhorado? Pode sim, penhorado. Essa tarefa, a execução, ela corre por conta e risco do credor. Então, o processo fica arquivado, mas o credor, claro, ele tem o direito de ser ressarcido daquilo que foi determinado na sentença ou num título de crédito, um cheque, uma nota promissória. Se ele encontrar, durante o prazo desse arquivamento, bens, ele informa isso ao juiz e o juiz vai mandar penhorar, né? A penhora é um ato de apreensão do bem. Apreensão e depósito do bem. E esse bem sai da posse direta do devedor, em regra, e passa para a posse indireta. O Estado agora é que vai assumir a posse desse bem e, a partir daí, fazer toda a expropriação, né, que se dá principalmente
com o leilão. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Em instantes estaremos de volta com Saber Direito Debate. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje eu converso com o professor Luiz Carlos Vasconcelos, especialista em Direito Processual Civil e mestre em Direito Público. Professor, gostaria de começar esse bloco falando sobre os direitos fundamentais. Eles têm aplicabilidade imediata ou dependem de intermediação legislativa? Isso aí é uma discussão séria na doutrina. Mas eu entendo, como está lá descrito no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, diz que as normas definidoras ali daquele artigo 5º, eles são as garantias e os direitos fundamentais, eles têm aplicabilidade imediata. Então, a meu entender, em regra, não há necessidade de uma intermediação legislativa. Nós estamos vivendo uma época que se chama muito de neoconstitucionalismo. Então, o processo ele deve ser visto sob a ótica hoje da Constituição. Então, é necessário o quê? Trazer as normas processuais, elas sejam conformadas a normas da Constituição. E se existe lá, que no artigo 6º, todos têm direito ao lazer, todos têm direito à saúde, todos têm direito à educação, a discussão ali é o quê? Essa norma é programática? Ela ainda depende, é como se fosse um programa do Estado, mas depende de uma intermediação legislativa, de uma lei para torná-la efetiva? Eu entendo que não. Por que eu entendo que não? Primeiro, que a Constituição diz que tem aplicabilidade imediata. Segundo, que lá na frente, a Constituição, no artigo 60, fala que as normas, os direitos fundamentais, eles constituem cláusulas pétreas. São direitos que não tem como haver um retrocesso. Então, o que é que tem que ser discutido aí? Uma situação concreta em que a parte necessita, por exemplo, de uma cirurgia. Tem-se ali o direito à saúde. Tem-se ali o direito maior, o direito à vida, o direito à dignidade da pessoa humana. Por outro lado, o Estado, o município, a União, diz que não tem recursos para custear aquela cirurgia. O que fazer nesse momento? Aí não tem jeito. É aquilo que já falei e sempre falo em momentos que eu dou as palestras, em momentos de sala de aula, sempre eu falo, numa situação dessa, o juiz, ele precisa recorrer principalmente aos princípios constitucionais. O que é que vale naquele momento? É o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da reserva do possível. É interessante que o Estado, que diz que não tem recursos para custear, quando eu falo Estado aqui, eu estou me referindo à União, eu estou me referindo ao Estado-membro, estou me referindo ao Distrito Federal, estou me referindo ao município. Vale para todo mundo. Vale para todo mundo. Não basta simplesmente alegar falta de recursos. Claro que o juiz, nesse momento, tem que ver o que é que prepondera. É a utilização, nesse momento, do princípio da proporcionalidade, do princípio da razoabilidade, o que é mais razoável, o que é mais justo para o caso concreto. E aí tem que fazer um sopesamento. Então, os princípios servem para isso. Então, tem aplicabilidade imediata? Tem. Como é que é visto isso no caso concreto? Então, eu não posso dizer simplesmente que aquele que busca uma cirurgia em juízo será automaticamente tutelado. O caso concreto que vai dizer. Muitas vezes, aquela cirurgia, só um exemplo, o Estado, de um modo geral, né, União, Estado, município, oferece um meio para resolver aquilo, um outro tipo de cirurgia, que o SUS oferece. Por que, então, onerar tanto o Estado em detrimento de toda a sociedade? Já pensou? O Estado, o juiz, manda pagar R$100 mil numa cirurgia para uma pessoa somente, e os demais? De onde vai o dinheiro que poderia ser para toda a sociedade? Então, o juiz tem que verificar tudo isso no processo. Agora, o senhor está falando aqui sobre decisões judiciais e a Constituição garante o acesso ao judiciário. Mas tem se buscado muito meios alternativos de solução de conflitos, não é mesmo, professor? Isso é importante. Porque há uma crença de que, em toda a população, de que o juiz é a melhor pessoa para resolver o problema. A gente tem que parar com isso. O juiz está preparado, sim, ele está preparado. Foi investido ali na jurisdição, foi sim. Fez um concurso, mostrou que sabe, tudo bem. Mas também nós não podemos trabalhar a hipótese que só judicializar conflitos resolveria o problema. A gente está vendo que não é por aí.
nossa justiça, ela está cheia de processo. Às vezes, e muitas vezes, o processo ele não sai no tempo devido. E aí tem que se mudar essa ideia de que só buscando em juízo resolveria o conflito. E aí onde a gente deve falar aqui agora sobre a desjudicialização dos conflitos. Isso é importante. Inclusive, o novo Código de Processo Civil já se trabalha esse viés, a questão de buscar meios alternativos de resolução de conflitos. Isso antes no plano extrajudicial, ou seja, antes de entrar em juízo, e mesmo depois de ter entrado com uma ação judicial, o juiz deve buscar ali situações que podem trazer ali um mediador, um conciliador, um árbitro. Então, quais são os meios de resolução de conflitos que não precisa buscar a justiça? Eu trago aqui para vocês a questão mesmo da mediação, a questão da arbitragem. Há uma diferença muito grande. Então, eu posso trazer, eu estou com um problema com uma empresa, eu posso trazer um mediador para resolver aquele problema fora da justiça? Posso sim. Inclusive, é muito mais barato. Porque o mediador, ele não vai dar solução ao caso. Mas é uma terceira pessoa que vai mostrar as vantagens, a desvantagem de buscar o amparo judicial, custos, ele vai trabalhar uma hipótese melhor ali. Do que o árbitro não é diferente do mediador, mas também uma situação chamado de equivalente jurisdicional, meio alternativo de pacificação social. O árbitro é diferente do mediador, porque o árbitro é uma terceira pessoa, igual o mediador mas o árbitro, ele dá a solução, ele dá a sentença. O mediador não. É como se dissesse assim, o mediador, eu já trouxe para vocês todas as vantagens e desvantagens. Vocês não quiseram. Então ele não pode emitir mais, dar uma sentença. O árbitro pode. Agora, o senhor falou aí dos custos. Como é que são os custos de um processo judicial? Eles acabam influenciando aí no acesso ao judiciário? Com certeza. O custo do processo influencia muito no acesso ao judiciário e no acesso à justiça. O custo do processo é muito alto. Por isso, dessa ideia de desjudicializar os conflitos, de resolver a todo tempo o conflito no plano extrajudicial. Tem que se mudar essa cultura de tudo levar ao Estado juiz. É um direito de ação, ele é incondicional, ele não tem restrição, tudo bem, mas vamos evitar. Porque dá-se uma ideia de quando o processo demora, e nisso aí muitas vezes demora pelo próprio custo. O que envolve o custo? Pagamento de custos processuais, pagamento de honorários advocatícios, pagamento de perícia. Então, esse custo pode, inclusive, fazer com que o indivíduo não busque o poder judiciário. Porque você pode peticionar em juízo sendo amparado pela justiça gratuita? Pode. Você pode também buscar a Defensoria Pública, que é um órgão institucional, está na Constituição Federal, lá no artigo 134, que presta esse serviço de orientação e de defesa das pessoas que comprovadamente não têm condições. Mas nem sempre as defensorias estão, tecnicamente, com todos os recursos suficientes. Marca data, demora, e aí há um óbice ao acesso ao judiciário. E isso não é bom. Agora, o senhor falou aí do tempo. A emenda 45, promulgada em 2004, trouxe para a Constituição, para o artigo 5º, a razoável duração do processo. Isso tem sido cumprido, professor? Sinceramente, não tem sido cumprido. Mas, tem assim os operadores do direito, o próprio CNJ, o próprio STF, o STJ, a Justiça de primeiro e segundo grau. Nós já temos assim uma cultura melhor de fazer com que o processo chegue ao seu final, trazendo mesmo a ideia de um resultado útil. Agora, resultado útil também tem a ver com o tempo do processo. O que mais me preocupa são aqueles processos que ficam lá parados, sem nenhuma diligência, nem das partes, nem do Estado juiz, ou muitas vezes parado pelos próprios serventuários. Muito serviço, poucas pessoas, que necessitam realmente de estar ali atuando, e isso faz com que demore os processos. Porque esse artigo 5º, inciso 78, que fala
tanto no âmbito judicial como no âmbito administrativo, deve-se preservar a duração razoável do processo e também a celeridade e os meios a ela inerentes, não quer dizer que o processo deve ser célere por demais. Eu tenho receio de um processo célere fazer com que não respeite as garantias fundamentais. Né? Tem que ter um equilíbrio. Tem que dar celeridade? Tem. Mas tem que respeitar o contraditório, o devido processo legal, a fase recursal. Há uma corrente de que a sentença não põe fim ao procedimento, mas sim o dever do magistrado de julgar o mérito resolvendo ou não a questão. O que o senhor acha disso? Essa questão de dizer se a sentença põe fim ao processo ou não, eu posso aqui definir assim o seguinte. O artigo 162 do Código diz lá os pronunciamentos do juiz. O juiz pode proferir um despacho, uma decisão interlocutória, uma sentença. Esse artigo ele foi alterado pela Lei 11.232 de 2005. Então, 2005 para cá, mudou, porque antes dizia a sentença é o ato do juiz que põe fim ao processo, com ou sem resolução do mérito. Com essa alteração, diz o seguinte, a sentença é o ato do juiz, sim, ele põe fim ao processo, pode pôr ou não. Necessariamente não põe fim ao processo, porque o processo, ele só acaba, a relação jurídica processual, com o seu trânsito em julgado. Então, a sentença, eu posso dizer que ela pode pôr fim ao processo, como também põe fim a uma fase. É o que se chama de processo sincrético. Hoje, o processo de conhecimento condenatório, ele tem duas fases. A fase cognitiva, que se encerra com a formação do título judicial, que é a sentença, o seu trânsito em julgado, e a fase executiva. Então, encerra, sim, uma fase do processo. Nós vamos a mais um intervalo e no próximo bloco você vai ver qual é a bibliografia indicada pelo professor Luís Carlos Vasconcelos. O Saber Direito Debate está de volta. Aqui comigo no estúdio da TV Justiça, o professor Luís Carlos Vasconcelos, especialista em Direito Processual Civil e mestre em Direito Público. Professor, vamos falar um pouquinho sobre os livros que o senhor trouxe aqui para nós. Primeiro, Acesso à Justiça, de Wilson Alves de Souza. Por que esse livro? Esse livro, acho que todo mundo deveria ter esse livro. O Wilson Alves de Souza é um juiz federal. Ele faz parte do programa de doutorado, mestrado, da UFBA, Universidade Federal da Bahia, professor também da UFBA. Ele, inclusive, foi meu orientador. E esse livro traça a relação do acesso à justiça com os demais princípios. É muito importante esse livro. Bom, temos outro aqui. Curso de Direito Processual Civil, de Misael Montenegro Filho. Por que esse? Um curso fácil. Todos os estudantes do direito devem conhecer a obra do professor Misael Montenegro Filho. Uma linguagem tranquila, fala sobre teoria geral do processo de conhecimento, ele tem outras, é uma coleção completa, né? Fala sobre processo de execução, processo cautelar. Bom, temos aqui também Fundamentos de Direito Público, do Carlos Ari Sundfeld. Por que esse livro? Isso aí é mais especificamente, assim, a parte dos princípios, né? Então, eu sempre digo, quem não sabe princípios, a pessoa que lida com o direito deve saber falar, ver a função dos princípios. Esse livro é importante para isso. E agora nós temos Teoria Geral do Processo, de Luiz Guilherme Marinoni. Excelente, também uma coleção. O professor Luiz Guilherme Marinoni, ele fala sobre todo o direito, né? Tem um volume 2, volume 3, volume 4, edições novas. Nessa teoria, especificamente, aí nós vamos tratar os institutos que são o tripé do direito processual. Ação, jurisdição e processo. E esse livro é importantíssimo para saber definir melhor cada instituto desse. Por último, nós temos aqui o curso de Direito Processual Civil, do Fred Didier Júnior. O professor Fred Didier tem uma coleção. O professor Fred Didier também é muito conhecido, porque ele fez parte também da comissão dos juristas que revisaram o novo Código de Processo Civil. É de uma importância muito grande, porque esse livro também cuida do processo, desde o seu início até o seu final. Tem outros, né? Tem até o volume 5, fala inclusive no volume do processo de execução, a tutela coletiva. Então, esse livro do professor Fred Didier, eu recomendo a todos. Então, os meus alunos
tem sempre, logo no primeiro dia de aula, já traço logo essa bibliografia. Professor Wilson Alves de Souza, professor Fred Didier, são lá da Bahia, né? São baianos. E os demais que têm, assim, uma importância grande, como eu poderia falar, não está aqui agora, os livros do professor Alexandre Câmara, processualista importante, que também fez parte da comissão de juristas. Temos também um professor lá da pós-graduação da UFBA, né? Tanto doutorado como mestrado, o professor Ricardo Maurício, que tem o seu livro de introdução ao estudo do direito. Acho que todo mundo deveria ter o livro do professor Ricardo Maurício também, porque isso ajuda no repertório jurídico. Todos esses livros ajudam a cultura jurídica. Eu acho que você está na área do direito, você precisa conhecer todo o sistema e só se conhece, só ama aquilo que se conhece. Então é importante o aplicador do direito, o operador do direito, observar que o processo não é um fim em si mesmo, que atrás disso tem uma pessoa, tem as pessoas que necessitam de tutela. Então, se você brinca de processo, não vai se fazer justiça. E o direito de ação é direito a uma sentença, mas uma sentença útil, uma sentença tempestiva, eficaz, que há uma transformação, que há uma paz social. Agora o senhor está aqui conosco, passando os seus conhecimentos, o senhor está em sala de aula, mas existem outros meios também que o senhor usa para partilhar tudo que o senhor viu e aprendeu durante a sua vida? Ah, com certeza. Eu também sou autor, né, de alguns artigos jurídicos, principalmente nessa área de estudo que é do acesso à justiça. Eu já posso logo dizer assim, eu sou apaixonado pelo direito, fiz e faço, faria tudo de novo. Passo para os alunos, as palestras que eu dou, nos convites, eventos jurídicos que participo, tanto na qualidade de palestrante, como na qualidade de presidente de mesa, de participação ali, ou de um debate, eu passo essa minha alegria em servir, em partilhar o conhecimento. E também eu também coordeno, né, cursos de pós-graduação no direito público, temas de direito público, temas de direito privado. Então, é uma forma também de dar sua contribuição. Eu me sinto feliz quando eu estou nessa interação. Eu leciono, eu partilho, eu distribuo aquilo que eu recebi. É uma interação. Eu também aprendo com isso. Isso que é importante. É uma troca, né, professor? É uma troca. Eu acho assim, direito precisa fazer a diferença. O agente, o operador jurídico, o profissional do direito precisa fazer a diferença. Aliás, qualquer um, pode ser em qualquer função, tem que fazer a diferença. E a diferença é no sentido de fazer melhor o mundo, de se buscar a justiça, um mundo melhor. E o direito também tem esse papel de transformação. Não simplesmente de estar ali defendendo, de estar ali acusando, mas também de transformar, de fazer com que as coisas fiquem melhor. O direito tem essa função. Bom, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o projeto que o senhor tem de escrever um livro também. Ah, tenho sim. Eu estou somente aguardando, né, a sanção da Presidente da República do novo Código de Processo Civil e dentro dessa área eu quero fazer um livro, um curso, né, desse parecido, onde eu vou traçar desde o primeiro artigo do Código até o seu final. Aquilo que eu penso, né? Eu já tenho assim uma experiência muito grande e gostaria também, né, de partilhar isso por meio não só de artigos, de livro, então também de um código comentado. Eu acho que é importante, né? Já que você está ali discutindo, trazendo à reflexão os novos rumos do processo, como é que deve ser o juiz, a sua atuação no direito contemporâneo. Eu acho que isso é importante, você não ficar limitado. Né? Não é querer estar à frente, não, é querer caminhar, fazer com que o direito faça uma situação, né, que as pessoas tenham maior credibilidade. Então, isso depende muito de nós. E eu tenho essa intenção de trabalhar, de escrever uma obra jurídica e mostrar aquilo que eu penso. E também o que o senhor viveu, né? E também o que eu vivi, né?
eu não atuo somente ali na região sul da Bahia, né? Em Ilhéus, Itabuna, eu também sou convidado para participar de outros congressos. Cidade de Vitória da Conquista, que também é uma cidade onde tem uma região ali muito grande, a região sudeste da Bahia, do sudoeste da Bahia, e a gente também já teve a oportunidade de estar lá, também partilhando conhecimentos. Já estive em Salvador, nos eventos assim, grandes, que tem assim, um estilo nacional, e eu ali também tive, junto com demais figuras do direito, também dizendo o que a gente pode fazer de melhor. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, por essas palavras. E o Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br.